Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Número de mortos pela chuva no Recife sobe para 93. Governo decreta bloqueio de 8 bilhões de reais dos ministérios. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Equipes de resgate ainda procuram por 26 desaparecidos em deslizamentos na região metropolitana do Recife. 93 mortes foram confirmadas. A Ingrid Gribel atualiza agora a situação para a gente. Oi, Ingrid, boa noite. Olá, as buscas continuam mesmo quando escurece, só são interrompidas quando chove forte por causa do risco oferecido às equipes do Corpo de Bombeiros e aos soldados do Exército. Aqui no Jardim Monte Verde, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife, onde 12 pessoas de uma família foram encontradas soterradas, um casal segue desaparecido. A família tem esperança. A Prefeitura do Recife anunciou o cancelamento das festas juninas e 15 milhões de reais que seriam destinados ao evento serão utilizados para beneficiar as famílias que foram castigadas pelos temporais dos últimos dias. O número de mortos e desabrigados sobe a cada instante. Só para fazer uma comparação, na pior enchente enfrentada aqui no estado, em 1975, 107 pessoas morreram. Ou seja, está perto de ser esse aqui o pior desastre enfrentado até agora pelo povo pernambucano. Que tristeza. Obrigada, Ingrid, pelas atualizações. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que bloqueia mais de 8 bilhões de reais do orçamento dos ministérios para cumprir a regra do teto de gastos. Então vamos até a Brasília conversar com o repórter Alessandro Saturno. Oi, Alessandro, boa noite. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos assistem. O decreto vai ser publicado no Diário Oficial desta terça-feira. O bloqueio de 8 bilhões e 200 milhões de reais foi por causa do aumento da estimativa com gastos obrigatórios. Apesar disso, a medida não garante o reajuste de 5% para os servidores públicos federais. No entanto, fontes do Planalto afirmaram que se esse reajuste for confirmado, o governo deve anunciar nos próximos dias novos bloqueios com as verbas da saúde, educação, defesa, ciência e tecnologia. Salso, volto com você. Alessandro Saturno, direto de Brasília, com as informações. Obrigada. Agora à noite, o Ministério de Minas e Energia pediu formalmente ao Ministério da Economia a inclusão da Petrobras na lista de estudos do Programa de Parcerias de Investimentos. O Conselho do Programa precisa confirmar a recomendação e a Presidência da República tem que publicar um decreto. Somente a partir daí começa o processo de privatização. Os estudos serão produzidos por um comitê interministerial que deve ser criado nos próximos dias. Os líderes da União Europeia concordaram em proibir a importação do petróleo russo. A medida vai cortar imediatamente mais de 2/3 do combustível vindo da Rússia. A meta é chegar a 90% até o fim do ano. Mais cedo, a estatal russa Gazprom anunciou que vai cortar o fornecimento de gás para a Holanda a partir desta terça-feira. Já o Ministério da Defesa de Taiwan denunciou que 30 aviões militares chineses sobrevoaram a zona de defesa aérea do país. Da Ásia, a correspondente Silvia Kikuchi traz os detalhes. Oi, Silvia, boa tarde para você. Olá, Salsi. Essa foi a maior incursão militar aérea chinesa desde janeiro, quando foram usadas 39 aeronaves. A operação foi realizada uma semana depois da visita do presidente americano Joe Biden à Ásia. Aqui no Japão, Biden prometeu defender Taiwan contra uma invasão chinesa. A declaração fez a China reagir. Um representante do governo chinês disse que Biden estava brincando com fogo. A ilha asiática é considerada por Pequim um território que deve ser reintegrado à China. Salsi. Obrigada, Silvia. Os Estados Unidos registraram quase 7 mil cancelamentos de voos desde o fim de semana. Quem tem os detalhes para a gente é o correspondente Vandrei Pereira. Olá. O aeroporto internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, foi um dos mais prejudicados por atrasos e cancelamentos durante o feriado prolongado do Memorial Day.
O motivo do caos é a alta na procura por passagens depois do fim das restrições contra a Covid-19. Outro problema é a falta de funcionários das companhias aéreas que ainda sofrem com o impacto da pandemia. Especialistas acreditam que o número de viajantes durante o verão no hemisfério norte, que começa em junho, vai superar os níveis pré-pandemia. De Orlando, Vandrei Pereira. De volta ao Brasil, agora o Pedro Paulo Filho tem informações sobre o velório de Milton Gonçalves, direto do Rio de Janeiro. Oi, Pedro, boa noite. Oi, Salsi, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o velório vai acontecer aqui no Teatro Municipal nesta terça-feira. As portas vão ser abertas ao público às 9h30 da manhã. O corpo do ator será cremado à tarde no cemitério da Penitência, na região portuária. Milton Gonçalves tinha 88 anos e morreu em casa nesta segunda em decorrência de sequelas de um AVC sofrido em 2020. Ele foi um dos mais importantes atores brasileiros, com atuação destacada no teatro, no cinema e na televisão. Na política, chegou a concorrer ao governo do estado do Rio em 1994. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Pedro. E agora o futebol. Uma partida encerrou a 8ª rodada do Brasileirão. Veja como foi. No Beira-Rio, Inter e Atlético Goianiense empataram em 1-1. Wanderson marcou para o time gaúcho. E Turim deixou tudo igual. O Inter é o 12º na tabela, o Dragão o 17º. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.